cristianismo, ele está posicionado entre a experiência do Calvário e do sepulcro vazio. É na experiência de viver o Calvário que nós descobrimos o grande significado da dor. Mas de uma dor que não nos aprisiona. De uma dor que nos faz enxergar um caminho. Há uma possibilidade depois do Calvário. O Calvário não esgota a realidade. Ele não termina. Ele não é o final de tudo. Ele não é a finalização da realidade. Mas é apenas um impulso para uma nova realidade, que é justamente o sepulcro vazio. Esta oportunidade que nós temos, que Deus nos entrega, uma mística que pode acompanhar a nossa vida, que pode acompanhar a nossa experiência humana, de fazer da dor um significado para a gente descobrir algo a mais. Ou até mesmo descobrir nela um impulso para a gente ir mais distante. A gente sabe na própria experiência prática, minha gente, o quanto que é importante a gente descobrir o valor da dor. Senão ela fica infértil, ela não nos leva a absolutamente nada. Mas quando nós descobrimos na experiência do Calvário o impulso para o sepulcro vazio, então nós vamos descobrir, nós vamos mergulhar no mistério da mística cristã, que é sempre a mística das novas possibilidades. Esta música que a gente cantou nos lembra a infância, não é verdade? É justamente o momento da vida em que a gente aprende a lidar com todos os limites. A infância é o preparo de uma vida adulta. E eu me recordo que todas as vezes que dentro da escola eu esbarrava nos limites de não saber, de não poder, todas as vezes que eu esbarrava nas minhas impossibilidades, a minha primeira tentação era ficar parado nelas. O não saber é um estado quase que de desespero, né? Você tem medo. O fato de não saber coloca dentro de nós uma experiência de medo. Coloca-nos na perspectiva do medo. Mas o não saber é apenas uma passagem. Chegar ao conhecimento, chegar à luminosidade daquilo que a gente não conhecia, acender a luz. Já parou para pensar que todos os dias nós precisamos viver Páscoa? Porque o tempo todo nós estamos em deslocamentos. A vida, a dinâmica da vida, é estarmos em constantes experiências de êxodo. É a gente fazer a passagem, quando a gente descobre, pela própria experiência que vivemos, que nós precisamos superar, que nós precisamos estabelecer uma ponte para a gente chegar do outro lado. É muito triste a gente morrer, a gente chegar a um momento da nossa vida em que a gente descobriu que a gente não passou, que a gente não foi além. Isso é muito difícil, por exemplo, as pessoas que num determinado momento fazem a análise da própria vida e descobrem que não soube viver os êxodos, que preferiu viver no Egito, na escravidão, que preferiu, por uma comodidade, né? Ficou preso no Egito. Não quis ir adiante, não quis ir buscar a terra prometida. Eu tenho medo, sabe, gente, que a gente morra sem ter descoberto quem a gente era. Tenho medo que a gente morra sem ter experimentado o que a gente verdadeiramente é. Por causa da própria experiência, muitas vezes de comodidade, nós estamos quietos num lugar, não queremos ser incomodados, não queremos ir adiante. Preferimos a experiência da escravidão. Porque você sabe que para o povo israelense foi difícil sair da escravidão, porque eles já estavam acostumados com ela. É por isso que a gente tem aquela expressão, chorar as cebolas do Egito, né? É porque o povo reclamou com Moisés, olha, nós lá, enquanto nós estávamos no deserto, enquanto nós estávamos lá no Egito, nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos a escravidão que nos acomodou, que nos dava aquilo que a gente precisava. Mas Moisés era um homem de visão. E Moisés estava guiado pelo desejo de Deus, e ele sabia muito bem que a escravidão não era o destino final do povo. Não era possível se acostumar com cebolas e viver achando que essa é a melhor comida do mundo. É preciso fazer a passagem. E Deus age na capacidade de sonhar de Moisés. Moisés é um homem sonhador, é um profeta, é um homem que está cheio de poesia, é um homem que está imbuído pelo valor simbólico da vida.
E Deus entra naquele coração. Aliás, eu tenho uma compreensão de que quanto mais simbólico a gente é, maior é a capacidade que Deus tem de agir em nós. Quanto mais a poesia vem impregnar a nossa vida. E quando eu falo de poesia, minha gente, eu digo toda essa dimensão bonita da vida. Quando isso toma conta de nós, parece que Deus tem mais chances na nossa história. Tanto é que a gente anda atrás dos simbólicos, a gente corre atrás dos simbólicos. Olha o Monsenhor Jonas Abib, o quanto que esse homem conseguiu ser simbólico ao longo da vida dele. Ele foi o condutor de muitos êxodos para muita gente. Pela capacidade que ele teve de ser profeta, de agir no mundo a partir da força de uma palavra profética, ele teve condições de guiar muitas pessoas pelos êxodos, fazer a passagem. As pessoas religiosas, a força da religião no mundo tem que ser justamente para nos ajudar a viver a transposição do lugar, passar a viver o deslocamento. Todos nós estamos em constantes deslocamentos. E eu não estou falando de deslocamento geográfico, não. É aqui dentro que os êxodos e as Páscoas precisam acontecer. Quando a gente descobre que a força de uma palavra nos desinstala e a gente sabe, pela consciência que a gente toma naquele momento, é tempo de mudar, é tempo de avançar, é tempo de ser promovido. Lá no seu trabalho, é claro que você gosta de ser promovido. O que é ser promovido? Sair de um lugar e ir para um outro melhor. Receber a promoção é receber a oportunidade de avançar. Ninguém gosta de ficar parado. Ninguém gosta de ficar do mesmo jeito a vida inteira. A gente precisa avançar. A vida cristã é um processo que nos melhora. Então hoje, reconhecendo o lugar da minha escravidão, descobrindo as cebolas das quais eu me alimento, eu então descubro que eu posso ir para um lugar melhor. Pela força do Deus que me move. Eu me reconheço merecedor de fazer essa travessia. Então eu me encorajo para essa travessia, porque ela não é fácil. Fazer essa experiência de deslocamento não é fácil. Você sabe, você sente na carne o quanto dói mudar. Sair de uma realidade cômoda e ir para uma outra. O processo, a transição é sempre doloroso para todos nós. É um processo doloroso. Mas nós não podemos nos fixar nessa dor. A gente não pode fixar os olhos no Calvário. A gente tem que enxergar o sepulcro que já está aberto. É quando a gente descobre que essa transposição será favorável à nossa humanidade. Vai nos ajudar a sermos boas pessoas, a sermos pessoas melhores. Eu tenho que me sentir mobilizado. Eu tenho que sentir que o meu coração ficou mobilizado, tocado para essa passagem. E aí você descobre qual é a passagem que hoje você precisa realizar. Qual é o lugar de onde você precisa sair e até onde você precisa chegar. Não espere passar muito tempo mais. Aproveite a oportunidade. Coloque os seus pés na água e vá adiante. E a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas. Pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia. Só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver. Quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo. E já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo, a mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho.
Fui dormir numa satisfação, minha gente. Porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas. E nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo o fracasso. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala, na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida? Por quê? Porque você não viveu essa reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. Eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado.
Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade, e se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando. A teologia nos ensina. Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Falava a respeito da vinda do reino. Mas quem diz que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa. Porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada. Para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro. Um compromisso com a experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Um ser humano, boa parte da origem dos sofrimentos humanos está na maneira como a pessoa pensa. Boa parte da origem dos nossos sofrimentos está naquilo que nós pensamos e que nós permitimos dentro da nossa cabeça. Por exemplo, perdi o meu namorado. Se naquela hora eu não me permitisse me envolver totalmente por aquela emoção que me jogou, achando que eu estava com o pior sofrimento do mundo, se eu racionalizasse, se naquele momento eu distanciasse um pouquinho da minha emoção e pensasse, isso não é o fim do mundo.
Perder um namorado não pode ser uma causa final. Mesmo que a fila pode andar com muita facilidade. Primeiro, vou raciocinar. Se ele não me quer, porque ele não gosta de mim. Vale a pena sofrer por uma pessoa que não gosta de mim? Pode até valer um tempo pequeno, mas não estender esse desprezo para o resto da vida. Não. Por exemplo, tenho no meu livro, um rapaz estava sendo caluniado através de cartas anônimas. Ele era um funcionário de um banco, vivendo cada vez mais uma progressiva escalagem de postos, até que ele começou a receber cartas anônimas denunciando que ele estava roubando, sabia de roubos que ele estava fazendo no banco e que ele iria ser denunciado às autoridades. Esse rapaz me procurou, gente, ele não conseguia dormir. Até que eu perguntei para ele: meu amigo, com toda sinceridade, você tem alguma coisa na sua conduta profissional que realmente pode ser um perigo para você? Eu falei: não, padre. Pelo amor de Deus, tudo o que eu consegui na minha vida foi com o meu trabalho, foi com isso, foi com aquilo, papapá, papapá. Eu falei: mas então por que você está com medo? Eu falei: não estou com medo, eu estou chateado. Eu falei: peraí. Se alguém está fazendo cartas anônimas é porque tem inveja de você. Concorda comigo? Concordo. Se ele tem inveja de você, é porque você tem valores que ele não tem, concorda? Concordo. E você está chateado por isso? Aí ele: você é o bom da história. Quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida, a gente não dorme por causa dos invejosos? Você sabia que eles já falaram de você aí? Não estou sabendo não. E a mim só interessa o que fala de mim, aquilo que verdadeiramente tem alguma conotação com a realidade. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo e as minhas noites de sono por causa de fofoqueiros de plantão, que não tem o que fazer, que ao invés de cuidar da vida dele, está querendo cuidar da minha. Neutralizar o poder do sofrimento sobre nós é isso, é você lançar um pensamento bom para substituir um pensamento ruim. Se eu verdadeiramente dou ouvidos à fofoca e fico muito preocupado com o que os outros estão achando de mim, eu vou perder a minha qualidade de vida, eu vou adoecer. Quantas pessoas a gente vê adoecendo no corpo, minha gente, porque não são capazes de filtrar as opiniões que os outros têm deles. Pessoas públicas, é claro. Quanto mais uma pessoa é pública, mais as pessoas vão achar coisas dela. Vão inventar, vão dizer verdades, mas vão inventar muito também. Agora eu pergunto para vocês: a inveja é um problema de quem está sentindo ou de quem está sendo a causa? Vai se curar. Eu não tenho o direito de fazer com que esses meus sentimentos mesquinhos me paralisem no mundo. Tanto é que quando eu me percebo tendo inveja de alguém, gente, a primeira coisa que eu faço é isso: eu não tenho o direito de ter inveja dele porque eu tenho outros valores. Eu não tenho que querer ser ele. Eu tenho que querer ser o que eu sou. Nós temos que florescer no lugar em que Deus nos plantou. Quantas pessoas estão sofrendo hoje terrivelmente males psicológicos, psíquicos, porque não são capazes de substituir as ideias ruins por ideias boas? Quanta gente sofre na vida porque ela está querendo ser a outra. Queria tanto ter aquele cabelo. Aí para ela, que ela gostaria de ter aquele cabelo, ela fala: seu cabelo está opaco, né? Está ruim, não está? Você pode não ter os valores que ela tem, mas você tem valores. Alvejo atinge a minha alma, porque me alveja por dentro também. O sabão que escorre do tanque na roupa que eu estou tirando a sujeira me atinge também. É a mulher que consegue ser feliz sendo dona de casa e descobre no ofício que exerce um jeito de lavar a própria alma. Às vezes o nosso sofrimento vai embora no momento em que você se ocupa de fazer alguma coisa de útil. Não permita que a depressão lhe pegue. Volto a lhe dizer, existem depressões que são processos químicos, o livro trata disso. Existem doenças que acontecem na nossa vida por desordens químicas, mas existem outras que são frutos da preguiça. Deprimido adora um sofá. Ai, padre, eu estou gorda desse jeito porque eu estou muito ansiosa.
Aí ansiosa, ela come chocolate. Eu nunca vi um ansioso comer uma folha de alface de madrugada. Está ansioso, come uma cenoura. Aí ela deita lá às 7 horas da manhã e ela passa o dia comendo pipoca e tomando um Toddy. E está deprimida. Aí à noite, não consigo dormir. Claro, ficou deitado o dia inteiro. Como é que vai dormir de noite? Aí assiste a sessão coruja, não sei o que, depois de estar o dia inteiro com sono, muda o hábito, a tristeza muitas vezes vai embora na nossa vida no momento em que a gente faz uma caminhada, abre a janela e começa a ver o mundo, vamos fazer uma limpeza nessa casa, vamos organizar a nossa vida. Um ser humano, boa parte da origem dos sofrimentos humanos está na maneira como a pessoa pensa. Boa parte da origem dos nossos sofrimentos está naquilo que nós pensamos e que nós permitimos dentro da nossa cabeça. Por exemplo, perdi o meu namorado. Se naquela hora eu não me permitisse me envolver totalmente por aquela emoção que me jogou, achando que eu estava com o pior sofrimento do mundo, se eu racionalizasse, se naquele momento eu distanciasse um pouquinho da minha emoção e pensasse, isso não é o fim do mundo. Perder um namorado não pode ser uma causa final. Mesmo que a fila pode andar com muita facilidade. Primeiro, vou raciocinar. Se ele não me quer, que ele não gosta de mim. Vale a pena sofrer por uma pessoa que não gosta de mim? Pode até valer um tempo pequeno. Mas não estender esse desprezo para o resto da vida. Não. Por exemplo, tenho no meu livro, um rapaz estava sendo caluniado através de cartas anônimas. Ele era um funcionário de um banco, vivendo cada vez mais uma progressiva escalagem de postos, até que ele começou a receber cartas anônimas, denunciando que ele estava roubando, sabia de roubos que ele estava fazendo no banco e que ele iria ser denunciado às autoridades. Esse rapaz me procurou, gente, ele não conseguia dormir. Até que eu perguntei para ele, meu amigo, com toda sinceridade, você tem alguma coisa na sua conduta profissional que realmente pode ser um perigo para você? Eu falei, não, padre. Pelo amor de Deus, tudo que eu consegui na minha vida foi com o meu trabalho, foi com isso, foi com aquilo, papapá, papapá. Eu falei, mas então por que você está com medo? Eu falei, não estou com medo, eu estou chateado. Eu falei, peraí. Se alguém está fazendo cartas anônimas é porque tem inveja de você. Concorda comigo? Concordo. Se ele tem inveja de você, é porque você tem valores que ele não tem. Concorda? Concordo. E você está chateado por ele? Você é o bom da história. Quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida, a gente não dorme por causa dos invejosos? Você sabia que eles já falaram de você aí? Não estou sabendo não. E a mim só interessa o que fala de mim, aquilo que verdadeiramente tem alguma conotação com a realidade. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo e as minhas noites de sono por causa de fofoqueiros de plantão, que não tem o que fazer, que ao invés de cuidar da vida dele, está querendo cuidar da minha. Neutralizar o poder do sofrimento sobre nós é isso, é você lançar um pensamento bom para substituir um pensamento ruim. Se eu verdadeiramente dou ouvidos à fofoca e fico muito preocupado com o que os outros estão achando de mim, eu vou perder a minha qualidade de vida, eu vou adoecer. Quantas pessoas a gente vê adoecendo no corpo, minha gente, porque não são capazes de filtrar as opiniões que os outros têm deles. Pessoas públicas, é claro. Quanto mais uma pessoa é pública, mais as pessoas vão achar coisas dela. Vão inventar, vão dizer verdades, mas vão inventar muito também. Agora eu pergunto para vocês, a inveja é um problema de quem está sentindo ou de quem está sendo a causa? Vai se curar. Eu não tenho o direito de fazer com que esses meus sentimentos mesquinhos me paralisem no mundo. Tanto é que quando eu me percebo tendo inveja de alguém, gente, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu não tenho o direito de ter inveja dele porque eu tenho outros valores. Eu não tenho que querer ser ele. Eu tenho que querer ser o que eu sou.
Nós temos que florescer no lugar em que Deus nos plantou. Quantas pessoas estão sofrendo hoje terrivelmente males psicológicos, psíquicos, porque não são capazes de substituir as ideias ruins por ideias boas? Quanta gente sofre na vida porque ela está querendo ser a outra. Queria tanto ter aquele cabelo. Aí para ela, que ela gostaria de ter aquele cabelo, ela fala: seu cabelo está opaco, né? Está ruim, não está? Você pode não ter os valores que ela tem, mas você tem valores. Alvejo atinge a minha alma, porque me alveja por dentro também. O sabão que escorre do tanque na roupa que eu estou tirando a sujeira me atinge também. É a mulher que consegue ser feliz sendo dona de casa e descobre no ofício que exerce um jeito de lavar a própria alma. Às vezes o nosso sofrimento vai embora no momento em que você se ocupa de fazer alguma coisa de útil. Não permita que a depressão lhe pegue. Volto a lhe dizer, existem depressões que são processos químicos, o livro trata disso. Existem doenças que acontecem na nossa vida por desordens químicas, mas existem outras que são frutos da preguiça. Deprimido adora um sofá. Ai, padre, eu estou gorda desse jeito porque eu estou muito ansiosa. Aí ansiosa, ela come chocolate. Eu nunca vi um ansioso comer uma folha de alface de madrugada. Está ansioso, come uma cenoura. Aí ela deita lá 7 horas da manhã e ela passa o dia comendo pipoca e tomando um Toddy. E está deprimida. Aí à noite, não consigo dormir. Claro, ficou deitado o dia inteiro, como é que vai dormir de noite? Aí assiste a sessão coruja, não sei o que, depois de estar o dia inteiro com sono, muda o hábito. A tristeza muitas vezes vai embora na nossa vida no momento em que a gente faz uma caminhada, abre a janela e começa a ver o mundo. Vamos fazer uma limpeza nessa casa, vamos organizar a nossa vida. Você sabe que a saúde mental, emocional, psíquica, dê o nome que você quiser, ela depende da nossa reconciliação pessoal. Uma mente harmoniosa é fruto de uma reconciliação diária que a pessoa vive consigo. As neuroses, elas são expressões justamente dessa falta de harmonia. O viver reconciliado consigo é fundamental para a gente ser saudável emocionalmente. E a gente percebe isso. Vai conviver e você vai descobrir que quanto mais harmonia existir ali naquela pessoa, quando eu falo harmonia, eu estou me referindo à capacidade que aquela pessoa teve de reconciliar-se consigo, de perdoar-se, de virar a página quando precisou, de sepultar os seus mortos, de acolher as suas perdas. Aquela pessoa que está fazendo uma experiência de não guardar o que não valeu a pena. Uma saúde espiritual, emocional, psíquica. Fruto das inúmeras reconciliações que a gente precisa viver ao longo da vida. Quantas vezes você precisa se perdoar ao longo do dia? Não sei. Mas não perca a oportunidade de se perdoar, porque isso é cristianismo. Mas um perdão fecundo, que alcance de verdade as estruturas da sua mente, a maneira como você se pensa. Porque o perdão, ele acontece na nossa mente. Depois é que ele vai provocar efeitos no coração. É aqui dentro, na cabeça da gente, na maneira como nós pensamos. Essa semana mesmo eu escrevi isso no meu Instagram, de como às vezes é difícil curar o sentimento, porque a gente não curou a mente. Se a gente não cura o pensamento, a gente não vai curar o sentimento. O sentimento é um desdobramento daquilo que a gente pensa. Eu erro, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não faço o que eu gostaria de fazer, não tenho a delicadeza que eu gostaria de ter. Então às vezes meto pés pelas mãos, e eu não tenho uma sentença condenatória
que me faz perder a esperança na possibilidade de viver diferente. Não. Eu acredito que diariamente posso ser perdoado por todos os erros cometidos. O Deus cristão não é um Deus que nos condena ao inferno. Ele está nos oferecendo diariamente. Eu não estou falando nem de um inferno futuro não, viu? Escatológico, não. Estou falando do inferno agora. Desse que a gente constrói na nossa vida, a partir das nossas escolhas. Eu não preciso viver condenado a este inferno. A experiência que eu faço de Deus é uma experiência de perdão diário. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser por Ele perdoado, de viver reconciliado. Viver a dinâmica da misericórdia é viver diariamente a autorreconciliação, que depois me devolve mais saudável para os outros. Se eu não vivo a minha autorreconciliação, eu vou virando um chá de poejo, como diz lá em Minas. Difícil de ser bebido. Ruim. Eu não quero me tornar um chá de poejo. Às vezes, quando eu fico protelando as minhas reconciliações, eu vou me transformando numa pessoa amarga. Difícil. Insuportável às vezes. Não podemos ser assim. Precisamos viver a reconciliação, a misericórdia do Senhor numa dimensão muito íntima, pessoal, acolhendo-a diariamente como uma regra de vida. Eu não sou perfeito, mas eu mereço uma nova oportunidade. Às vezes nós achamos que a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela é capaz de curar-nos, ela é capaz de levar-nos adiante, sim, ela é sempre capaz. Mas se você não faz a experiência de aplicar essa misericórdia no seu dia a dia, tendo coragem de perdoar-se por aquilo que você não soube viver, ela não encontra o seu efeito. Ou melhor, ela não provoca o efeito que poderia provocar. Nós precisamos diariamente perdoar-nos. Então eu preciso pensar diariamente, a partir da lógica da misericórdia, há um Deus que não desiste de mim, por mais frágil que eu seja, por mais indigente que eu seja, da mesma forma como minha mãe não desistiu de mim, e cuidou, e cuidou, e cuidou, e cuidou, até o momento em que eu fui ganhando autonomia, para que eu pudesse me cuidar. Então essa é a primeira dimensão da misericórdia. Deus alcança a nossa indigência diária, restaura-nos, e depois nos envia, para que estando nós reconciliados com Ele, nós também tenhamos condições de oferecer reconciliação àqueles que passarem por nós. Eu, na oportunidade de ser quem eu sou, de ouvir tantas pessoas, de ler tantas pessoas, né? Hoje talvez eu não tenha tantas condições de ouvir, mas eu tenho condições de ler o que as pessoas me escrevem. Como as pessoas estão necessitadas dessa autorreconciliação, se perdoarem, se permitirem uma nova oportunidade. Tanta gente passando por cima dos seus problemas, virando página sem resolver os problemas, acumulando decepções, protelando, deixando para depois o perdão que precisaria ser vivido hoje. Sim. Isso não edifica ninguém. Nós precisamos ser beneficiados com aquilo que a gente acredita. E o ser beneficiado com aquilo que acredita é quando você percebe que você está se tornando uma pessoa muito melhor por aquilo que você acredita. Uma pessoa mais justa, mais verdadeira, mais solidária, mais misericordiosa. É interessante, minha gente, porque a dinâmica do amor é que nos amadurece. Desde quando muito pequenos, aliás, nós já experimentamos o mundo a partir da experiência do amor e do cuidado, porque se alguém não nos ama, se alguém não nos cuida, a gente não dura muitos dias. Nós somos absolutamente necessitados do amor e do cuidado de alguém, que faz parte da indigência humana. Nós nascemos imperfeitos demais.
Nós não somos capazes de buscar o nosso próprio alimento. Não somos capazes de buscar a água da nossa sede, o cobertor para aquecer-nos do frio. Tudo, em tudo, nós dependemos de alguém. Então a gente já nasce entendendo o significado da misericórdia assim. Se você agora está me assistindo, tem a oportunidade de me ouvir, é porque alguém cuidou da sua indigência. Alguém exerceu misericórdia. Porque a misericórdia é justamente essa aproximação existencial entre as pessoas. Quando um coração sente com o outro. Então o amor misericordioso da minha mãe me tornou possível. Ela me escolheu todos os dias. Enquanto eu não tinha condições de lutar pela minha vida, ela lutou por mim. Enquanto eu era absolutamente indigente, sem nenhuma condições de fazer uma escolha que pudesse favorecer a continuidade da minha vida, a minha mãe me escolhia por mim. Ela escolheu cuidar da minha indigência. O meu coração é capaz de experimentar a sua miséria, então eu sou misericordioso com você. Da mesma forma como você também pode sentir com o meu coração a miséria que não é sua, mas com a qual você se identifica naquela hora. Misericórdia, o princípio de compaixão também, quando nós sentimos a paixão do outro. Tudo isso é tão significativo na vida humana. E nós aprendemos que Deus é essa misericórdia. E naturalmente somos convidados a pensar na história que nós vivemos, naquilo que humanamente nós podemos experimentar, dessa misericórdia que nos foi oferecida. Por isso, pensar sobre a misericórdia de Deus, inevitavelmente nos leva a pensar na misericórdia que nós exercemos uns com os outros. Deus é amor, Deus é acolhimento, Deus é perdão, e todas as dimensões do amor que nós podemos conhecer humanamente, a fidelidade, a simplicidade, a verdade, tudo que se desdobra do amor. E olha que nós experimentamos o amor machucado, né? Porque todo amor humano sempre tem as marcas do nosso pecado, das nossas imperfeições. Mas é a partir do amor humano que nós podemos entender o amor de Deus. Nós não conhecemos outro. Nós não podemos ter outra experiência a não ser a humana. Então é a partir dessas imperfeições que nós temos a oportunidade de mergulhar no amor perfeito do Senhor por nós. Sem máculas, sem fazer acepção de pessoas, sem excluir ninguém. Sempre que eu me ponho a pensar na misericórdia de Deus, que é uma forma muito privilegiada de conhecê-lo, é muito interessante porque para conhecer alguém nós precisamos mergulhar nas suas virtudes e nos seus defeitos, né? Como Deus não tem defeito, a gente tem essa feliz oportunidade de mergulhar nas suas graças, nas suas dádivas, que nós reconhecemos como virtudes, que nós humanamente queremos imitar e viver também. E todas as vezes que eu penso nas graças que me revelam quem é o coração, como é o coração de Deus, a misericórdia é a primeira coisa que me ocorre. Eu experimento um Deus misericordioso, um amor que é oferecido a todos, a santos e pecadores. Da mesma forma como o sol nasce para todos, ele não brilha apenas sobre os justos. Não, ele brilha também sobre os injustos. E o amor de Deus é constantemente oferecido a todos nós. Eu me lembrei muito de uma frase de Padre Deon, que é o fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, onde eu tive a minha formação. E você já deve ter até me escutado falar isso. Padre Deon dizia: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Não há cruz apenas me ligando a Deus. A fé, a experiência religiosa, ela não pode me provocar apenas a oportunidade de encontrar o Senhor. Mas eu também encontro o Senhor nos irmãos. São as duas dimensões da nossa fé.
Eu falava sobre isso na Sexta-feira Santa, lá na minha comunidade, que nós experimentamos a cruz a partir dos dois traços: o vertical, que nos leva ao céu, mas experimentamos também a cruz na sua linha horizontal, que é aquele encontro com a humanidade. Sim, eu estou ligado a Deus, mas também estou ligado aos meus irmãos, às pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas aquelas que eu vou encontrar pelos caminhos que eu passar. Se eu experimento apenas a dimensão vertical, eu fico uma pessoa alienada. E a minha fé não é capaz de fazer nada por aquelas pessoas que me circundam. Ela não altera a vida de ninguém. O bonito é quando a fé faz este movimento de me levar a Deus e depois de me devolver melhor para as pessoas. Aí sim nós estamos falando de uma fé aplicada, existencial, que produz frutos. Às vezes eu penso, minha gente, que o nosso cristianismo, ele não transforma o mundo como ele poderia transformar, porque ele é teórico demais. Ficamos apenas na dimensão vertical da fé. Uma relação com Deus, sim, somos fiéis, fazemos as nossas orações diárias, levamos a nossa cruz no pescoço, os nossos símbolos religiosos, nos identificando, mas nem sempre a nossa atitude, o nosso dia a dia é marcado por essa fé que nós dizemos professar. E a gente sabe que quando nós não somos capazes de colocar em prática aquilo que nós estamos vivendo teoricamente, gera dentro de nós uma frustração. E nem é o outro que vai nos acusar disso, não. Mas é você mesmo que vai identificar que não há um resultado satisfatório daquilo que você diz crer. É verdade. Tudo aquilo que eu faço, toda a dimensão do meu fazer, não é nada se o meu coração não estiver envolvido. Não toca ninguém. Uma ação sem coração é uma ação sem alma. Então a experiência que eu faço de conhecer esse Deus misericordioso, a dimensão vértice da minha fé, ela me devolve ao mundo. Então experimentou a minha misericórdia, então agora leve por onde você vai. Por onde você for, fale desse amor de maneira concreta às pessoas. Hoje eu vivi uma situação que me fez pensar muito sobre o poder que a gratidão tem de reorganizar dentro de nós aquilo que a gente viveu e que ficou... Eu gosto de comparar como se fosse uma peça fora da estante, né? A gente arrumou e sobrou. Alguma coisa sobrou e a gente não consegue encaixar. A vida emocional da gente é assim também. O trauma, né? A psicologia nos ensina que é justamente um acontecimento que não coube dentro da gente. Numa fase da vida eu fui traumatizado pela fala de alguém, por um acontecimento, então eu não soube acomodar dentro de mim, porque quando eu sou criança eu não tenho os filtros da maturidade que me permitem não deixar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito possa me machucar tanto. Por não ter esse filtro, eu acabo vivendo o trauma, que é a minha incapacidade de guardar de uma forma positiva aquilo que eu vivi. E chega um momento da vida que tudo isso vem à tona, né? As faturas do vivido sempre chegarão nas nossas mãos. E hoje eu estava pensando de como faz diferença, na hora que nós vamos viver essa organização, a gente ser movido pelo sentimento de gratidão. Que é justamente uma forma de se perdoar, né? Às vezes a gente não consegue olhar para aquilo que a gente viveu, para aquelas situações em que a gente fracassou, em que a gente não teve condições de dar a melhor parte, de fazer da melhor forma. Então aquilo não cabe dentro de nós e a gente vai levando uma amargura e que não faz sentido, né? Porque a amargura que a gente sente hoje não corrige o erro do passado.
Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a culpa e o arrependimento. Essa incapacidade de guardar dentro de nós, de armazenar de uma forma harmoniosa o que a gente viveu, geralmente gera culpa. Então eu me sinto culpado porque eu não dei conta, porque eu fui reprovado, porque eu fracassei, porque eu não passei, porque eu não alcancei, a minha meta não foi cumprida. Ou então posso me sentir arrependido de alguma coisa que eu olho, reconheço que não deu certo porque eu errei em alguns pontos, não calculei bem, não fiz as melhores escolhas. Então o arrependimento, o arrependimento me proporciona novas oportunidades. A partir dele eu posso corrigir o presente. Nunca a culpa nos faz voltar para o passado que a gente não modifica. O arrependimento nos faz prestar atenção no presente que agora está diante de mim e que pode receber a minha intervenção. Eu estava pensando de como, no momento em que eu sou grato, eu chego à conclusão de que a vida foi como poderia ter sido mesmo. Eu não tinha as forças para ser forte naquele momento, eu não tinha sabedoria para escolher melhor. Então, à medida que eu vou reconciliando isso dentro de mim, que eu vou derramando a água do perdão sobre isso, né? Existe uma expressão bonita na mística que são as abluções, que são os mergulhos que nós fazemos das nossas realidades na graça de Deus, na crença, a crença que você tiver nesse sagrado que lhe habita. A gente vai ficando cada vez mais leve. Então eu olho para o que eu vivi e sou grato. Sou grato por tudo. Eu fico pensando, minha gente, se eu tivesse sido privado de todas as situações que me fizeram sofrer, certamente eu não teria alcançado nem 20% do que eu já alcancei de mim. Claro que eu estou longe de ser, de estar na minha melhor versão, mas aquilo que eu já alcancei de mim hoje me permite ser um homem feliz. E tudo isso é porque, de alguma forma, eu agradeci. Tive uma vida muito difícil, tenho até hoje, mas não reclamo não. Eu sou grato pela vida, por tudo aquilo que eu já consegui viver, por tudo aquilo que eu tenho hoje. Essa gratidão com a vida eu aprendo muito com a minha mãe, que sempre teve uma vida muito, mas muito difícil. Aliás, a história dela me inspira muito. E eu nunca vi, assim, na minha mãe um traço de rancor, de mágoa. E todo mundo que conhece minha mãe sabe, né? Ela tem um humor delicado, ela é engraçada, ela não precisa contar piada para fazer a gente rir. Muitas pessoas até num primeiro momento se aproximam dela porque é minha mãe, né? Mas depois que descobrem o ser humano que ela é, eu só fico pequenininho perto dela. Ela tem uma gratidão natural. Eu sinto que minha mãe colocou tudo o que estava desarrumado dentro dela na estante das emoções. Ficou tudo muito bem guardado. E hoje, quando olho para ela, eu tenho a oportunidade de ver um ser humano de bem com a vida mesmo. Me ocorre muito uma frase da tia Judite, que é a tia do Marcos Montenegro, que perdeu um filho, assim como a minha mãe perdeu também. Ela contou toda a história, que é muito triste, e depois ela sempre finalizava assim, mas está tudo certo. É isso mesmo, acho que quando a gente vive essa reconciliação diária com aquilo que nos aconteceu, a gente não vai dormir com os ressentimentos. E aí isso nos livra de nos sentirmos vítimas, coitadinhos de nós, olha como eu sofro. Porque na verdade esse é o grande... É o fato que nos paralisa, né? Quando a gente começa a se interpretar com vitimismo. Acho que fica muito mais leve a gente olhar para a vida, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil para todos nós. Aí a gente olhar bem nos olhos dela e dizer, Dona Vida, a senhora não me deve nada, está tudo certo. Vamos continuar porque está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que nessa semana de Páscoa você tenha a disposição interior de mergulhar em você, identificar o que está morto e o que precisa receber o sopro de uma vida nova. Às vezes nós vamos vivendo a nossa vida sem muita reflexão. Eu falo muito isso, né? Nós somos muito mais reativos
do que reflexivos. E é justamente a reflexão que nos faz compreender ou perceber aquilo que nós estamos errando. Não há uma outra forma de você identificar na sua vida se você está acertando com você, com os outros, ou se você está errando, a não ser refletindo. Que é justamente a oportunidade que você tem de jogar o olhar para dentro. O livro começa falando justamente disso. Em algum momento da nossa vida, a gente desaprende de olhar para dentro. Eu aprendi muito isso peregrinando. Minha amiga Fabiana sempre falava isso, que o peregrino é aquele que anda de fora, mas que também tem que andar por dentro. Os lugares por onde eu passo me sugerem entrar dentro de mim. E é verdade. Quando eu entro dentro de mim, eu tenho contato com as minhas verdades, com aquilo que às vezes está inconsciente em mim, eu não sei, mas acaba provocando reações na minha vida, porque o inconsciente, embora ele seja desconhecido, ele é extremamente atuante em nós. Eu tenho atitudes hoje que estão muito ligadas ao meu passado, e são inconscientes os motivos que me fazem agir assim ou assado. Claro, acessar o inconsciente é um assunto difícil de ser tratado aqui. Como podemos fazer isso? As terapias podem nos ajudar, mas eu preciso ter um modo de viver que seja terapêutico. Eu preciso ser também meu analista. Você precisa ser seu. Porque senão a gente fica vivendo sem saber exatamente quem somos, o que podemos, o que queremos. Quantas pessoas eu encontro pela vida que estão vivendo uma vida que não querem e às vezes estão infelizes porque nem sabem que não é essa vida que elas querem. Se acostumaram a ela, se adaptaram a ela. E o livro é justamente uma reflexão sobre isso. Eu coloco 2 personagens porque é romanceado. Então é um homem que está se preparando para ir trabalhar e de repente ele percebe que tem uma criança dentro do quarto. E como ele já está no estado de arrebatamento, ele não problematiza o fato de ter uma criança dentro do quarto dele. E ele começa a estabelecer um diálogo com ela, com essa criança, que é uma menina, que começa a fazer algumas perguntas para ele. Uma pergunta simples, né? O que você enxerga quando você se olha no espelho? E ele responde muito praticamente, meu corpo, né? Ela, mas o que tem além de tudo isso? E pronto, aí começa uma conversa muito interessante, que é um diálogo do homem com a consciência. A consciência é uma menina, uma criança, e eu quis dar esse simbolismo porque geralmente, quando nós acessamos a nossa criança, lá não existe muito disfarce. Nós somos muito verdadeiros quando somos criança. E depois, à medida que a gente vai ficando educado, a gente costuma soterrar muitas das nossas verdades para que a gente... Então, às vezes, nesse processo de adaptação, para a gente ser aceito, nós abrimos mão de quem somos. E aí passamos uma vida inteira fazendo coisas para as quais a gente não foi feito, estabelecendo relacionamentos que não agregam. E esse homem vivia justamente isso, trabalhava demais, já não tinha nem tanto tempo pela frente, porque chega um momento da vida em que a gente tem mais passado do que temos de futuro. E ele precisava se fazer essa pergunta, como é que ele gostaria de gastar este restante de vida que ele tinha? Não é justo a gente olhar para o tempo que a gente tem e nem saber quanto tempo a gente tem, sabendo que nós vamos desperdiçar aí mais 2, 3, 4 anos numa situação que a gente sabe que não é pra gente, que não nos faz felizes, que não nos realiza. E aí esse homem se encoraja a ir conversando com essa menina ao longo do livro, claro, num primeiro momento cheio de resistência, porque todos nós não gostamos de ser desafiados quando nós identificamos que não estamos coerentes. A incoerência é um desconforto. E aí, à medida que eles vão conversando, o diálogo vai abrindo a mente dele e ele vai entrando dentro dele, fazendo essa viagem interior que eu falava no início. Tão necessário, minha gente. A qualidade da nossa vida depende do quanto a gente se conhece. E é bonito porque quanto mais eu me conheço, mais eu encontro Deus que está em mim. O encontro de Jesus com a samaritana me fala justamente disso. Ele diz para ela, chegará um momento que não será aqui, nem ali, nem acolá que você vai encontrar-se com Deus. Mas é quando você viver e estiver em espírito e verdade. Isso é, quando você estiver em você, ali você terá a oportunidade de estar em Deus. E quando a gente está em Deus, os equívocos caem por terra. Porque eu acredito que a espiritualidade, a mística, ela justamente se presta a esse papel.
em nos fazer viver em nós, conscientes, cada vez mais conscientes. Acho que a maturidade é isso, minha gente. É a capacidade de perceber o que nos envolve, a vida que nós estamos vivendo e ter liberdade de decidir se nós queremos ou não continuar assim. Boa oportunidade que a gente tem de proporcionar-nos mesmo essa proeza de renascer. Às vezes nós estamos tão necessitados de um sopro novo, de um novo ânimo, de uma nova forma de olhar. Eu gosto de viver para esclarecer, eu gosto muito de cantar aquela música disparada, eu vivo para consertar. Tudo aquilo que eu encontro de errado, eu gosto de ajudar a consertar. E fazer esse papel na vida das pessoas é muito, muito precioso. Saber que de alguma forma a minha palavra, a minha reflexão, aquilo que eu aprendi com Jesus, que faz parte da minha vida e que está tão integrado em mim, possa ajudar a libertar outras consciências também. Bem a sós, recobra teus cuidados já esquecidos, coloca ao colo o teu ser franzino, a tenra idade, os prados imaculados da divina infância, e conceda-te a delicada subversão de renascer. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores, mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde, tenho o meu esforço nessa história, tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, ô padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. É aquilo que a gente fala sempre. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Agora tem um outro detalhe. Ela está dizendo aqui, padre, tudo é muito difícil. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora a dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. No meu livro que eu vou lançar tem uma personagem interessante, que ela é ficcionada nas doenças, ela adora ter doença. O sonho da vida dela é ter um plano de saúde. A alegria dela é receber um exame em que ela está precária. A alegria dela é contar as doenças, a dor de cabeça que não passa, é a pedra na vesícula. Tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim. Mas não pode ser assim, minha gente. Esse espírito pessimista só nos faz ver o lado negativo das coisas. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um pouco mais otimista. Você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante. Dizem que tinham duas crianças brincando no gelo e de repente o lugar em que uma delas estava quebrou e ela caiu e ficou presa ali dentro. E a outra criança, num ímpeto de salvar aquela outra que estava ali dentro, quase morrendo já congelada, retirou o seu patins e começou a quebrar aquela outra parte lateral para que desse espaço para retirar o amiguinho que estava ali dentro.
E com muito esforço aquela criança conseguiu. Milagrosamente, ela buscou uma força tão grande dentro dela, que ela conseguiu, mesmo não tendo força o suficiente para isso, ela conseguiu quebrar aquele gelo com patins. E quando chegou o adulto, né, que viu a situação, não acreditou. E foram chegando outras pessoas, até que uma delas falou assim: como é que esse menino conseguiu quebrar esse gelo e retirar a outra criança que estava aí dentro? Aí o outro falou assim: é porque nenhum de nós estávamos aqui para dizer que ele não conseguia. E é interessante. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não vai dar certo não. Não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. Então, minha filha, às vezes, tudo está tão difícil. Não, não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. São poucos os profissionais que verdadeiramente estarão bem preparados para nos atender nos seus consultórios de advocacia, nos seus consultórios dentários, nos seus consultórios médicos, porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer. Estou sendo pessimista? Não. É só você olhar para o jeito como estão vivendo os nossos universitários, a maneira como eles estão se preparando para a futura profissão. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. A maior preocupação minha que eu tenho como padre, minha gente, é a qualidade dos nossos padres nos dias de hoje. Você que é padre sabe muito bem o quanto que você é exigido nos dias de hoje. Você precisa ser um homem de sabedoria. Você precisa ser um homem que estabeleça uma ponte com a cultura, com a sociedade. Não dá para você evangelizar do mesmo jeito que evangelizavam há 20 anos atrás. Não dá. Nós precisamos correr atrás da qualidade. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela, é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir
a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo, a começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir.